mais importante, como transformar boas intenções em um aprendizado real, que fica. Pois é. Essa pergunta que está aí na tela, ela é o X da questão para muita gente na educação, né? A gente investe tempo, recurso, uma energia danada e muitas vezes o resultado não vem na mesma proporção. Dá uma frustração, é verdade. Mas olha, a boa notícia é que não precisa ser assim. Existem caminhos, existem estruturas para a gente superar esse desafio. Então, para organizar nosso papo, a gente vai seguir essa trilha aqui, ó. Primeiro, entender por que a mudança não acontece só na base da canetada. Depois, a gente vê que ferramentas ajudam a fazer a coisa acontecer, sempre com foco no aluno. Aí, vamos falar do papel fundamental da gestão. No final, a gente amarra tudo e pensa junto num próximo passo bem prático. Bora lá então. Primeiro ponto. Aprendizagem além do decreto. Sabe, a ideia aqui é muito simples, mas poderosa. Melhorar a educação não é como apertar um botão, não adianta vir uma ordem de cima para baixo. A transformação de verdade, aquela que pega, ela nasce de uma mudança de cultura. Lá no chão da escola, no dia a dia. Ok, mas se não é por decreto, como é que se faz então? Bom, só boa vontade não resolve, né? A gente precisa de método, de um caminho. E é aí que entra uma ferramenta poderosíssima. O processo DataWise, que foi desenvolvido lá em Harvard, pensa nele como um mapa, um passo a passo para a escola usar as evidências de forma inteligente e colaborativa. Mas afinal, o que é esse tal de DataWise? Na essência, é um processo. E se a gente tiver que guardar duas palavras, são essas: cíclico e colaborativo. Cíclico porque não é uma coisa que se faz uma vez e pronto, acabou. É um giro constante. A gente olha, age, aprende, ajusta e começa de novo. E colaborativo porque essa jornada não é solitária. É todo mundo junto, o time todo da escola, olhando para as mais diversas evidências para entender o que está acontecendo. E agora, atenção, porque a gente chegou num ponto que para mim é a virada de chave. A gente sabe que a palavra dados muitas vezes vem com peso, né? Parece que é para vigiar, para controlar, para punir. O DataWise vira esse jogo de cabeça para baixo. O objetivo aqui é outro, é usar os dados para humanizar. É para a gente conseguir enxergar a história de cada aluno por trás de um número, para construir confiança entre equipe e, principalmente, para a gente aprender junto. E para essa cultura pegar de vez, o processo se apoia em 3 hábitos mentais. Pensa neles como o alicerce de tudo. O primeiro, um foco total em evidências. Chega de eu acho que. A gente vai olhar para o que os dados mostram. Segundo, colaboração com intenção. Não é só sentar para conversar, é trabalhar junto com um propósito claro. E terceiro, ação, avaliação e ajuste, sem parar. São esses hábitos que fazem a coisa sair do papel e virar prática no dia a dia. Tá, legal, mas por onde a gente começa? O legal do DataWise é que ele não fica só na teoria. Ele dá ferramentas práticas como, por exemplo, os protocolos. Olha só esses dois aí. O protocolo do semáforo é tipo um diagnóstico rápido da equipe. O que a gente já faz bem, que é o sinal verde, o que está mais ou menos, o amarelo, e o que a gente nem começou, o vermelho. Já o protocolo de consultoria é genial para resolver pepino do dia a dia. Um professor traz um desafio e o grupo todo, de um jeito organizado, ajuda a encontrar soluções. É um jeito seguro de começar a botar a mão na massa. Beleza, já entendemos o método, as ferramentas, mas agora vamos ao que mais importa, o pra quê de tudo isso. Porque no final do dia, esse processo todo só tem um motivo para existir: melhorar a aprendizagem de cada um dos nossos alunos. Vamos ver como isso se conecta na prática com o currículo e a trajetória deles na escola. Quando a gente olha para as evidências com cuidado, a gente consegue acompanhar a jornada do aluno de perto. Pensa só, lá na educação infantil, isso ajuda a gente a ter clareza da intenção pedagógica por trás de cada atividade. Na alfabetização, garante que ninguém fique para trás, que a base seja forte para todo mundo. Depois, na consolidação, ajuda a aprofundar o conhecimento de verdade. Ou seja, a gente garante uma linha contínua e coerente ao longo de toda a vida escolar. Agora, um ponto de atenção muito, muito sério. A gente adora uma média, né? Mas a média pode ser uma armadilha. Ela é como a pontinha do iceberg. Uma nota média que parece ok, que parece boa, pode estar escondendo um problemão lá embaixo, pode estar mascarando desigualdades gigantes dentro da mesma turma. Quer ver como? Olha só esse gráfico. A primeira barra mostra a média da turma em leitura, 75%. Ah, tá bom, né? Parece razoável. Só que, quando a gente quebra esse dado, quando a gente desagrega, a história muda completamente. Olha ali, um grupo de alunos está voando, com 95% de proficiência, mas tem outro grupo lá atrás com só 55%. A média escondia isso. Escondia que tem uma parte da turma precisando de ajuda urgente.
É esse olhar que permite a gente ser justo de verdade. Ok, já falamos da cultura, das ferramentas, do aluno. Agora a gente vai dar um passo para trás e olhar a foto inteira. Porque o sucesso de um estudante não é responsabilidade só do professor dentro da sala. Existe todo um sistema por trás que precisa funcionar. E aí o papel da gestão, tanto da escola quanto da rede, é absolutamente central. E quando a gente fala em sistema de aprendizagem, não é só o currículo, não. É muito mais. É ter um ambiente escolar organizado, onde o aluno se sente seguro. É ter material disponível na hora certa. É ter processos que funcionam, sem burocracia que atrapalha. É ter até uma merenda de qualidade e um banheiro limpo. Pode parecer detalhe, mas cada um desses pontos impacta, e muito, na capacidade do aluno de aprender. E uma das aplicações mais inteligentes do uso de dados na gestão é na questão da retenção dos estudantes. Pensa bem, na maioria das vezes a gente só age quando o aluno já sumiu, né? É uma ação reativa. A grande sacada aqui é virar esse jogo. É usar os dados para agir antes, de forma proativa. É quase como uma estratégia de sucesso do aluno, para garantir que ele fique bem e continue com a gente. E como é que isso funciona? O primeiro passo é simples. O sistema fica de olho em alguns sinais, como uma queda na frequência ou na participação, e acende uma luz amarela. Opa, tem um risco aqui. Segundo passo, em vez de esperar a coisa piorar, a gestão entra em campo na hora. E não é para dar bronca, é para oferecer um apoio direcionado, humano, para entender o que está acontecendo com aquele estudante. E o resultado? O aluno se sente visto, se sente acolhido, ele se reconecta com a escola, volta a se engajar e permanece. Isso é gestão usando dados para gerar um impacto real e positivo na vida do estudante. Bom, a gente está chegando no final da nossa conversa e agora é a hora de amarrar tudo isso e focar na grande mensagem, na ideia principal que fica por trás de todos esses conceitos. Se tiver uma frase para a gente levar para casa hoje, é essa. A aprendizagem não melhora por decreto, melhora pela qualidade do que acontece todos os dias na escola. A mágica não está num grande evento, está na consistência, no trabalho diário, nos pequenos ajustes que a gente faz o tempo todo. Então, o que a gente está falando aqui é de um ciclo que não para. É um movimento constante de refletir, ajustar, tentar de novo. E o efeito mais poderoso disso, sabe qual é? É que, aos poucos, a equipe começa a construir uma confiança coletiva. O time passa a acreditar de verdade que tem sim a capacidade de fazer a diferença. E essa confiança é o motor que move qualquer melhoria de verdade. A gente viu o porquê, o que e o como. Agora a pergunta vai para a ponta. E aí? Como é que a gente tira isso do papel e começa a mudança na nossa realidade, no nosso dia a dia? A mudança não precisa começar com um plano gigante, mirabolante. Ela pode começar com uma pergunta simples. Qual pode ser um primeiríssimo passo, aí na sua escola, na sua rede, para usar as evidências de um jeito mais humano e colaborativo? Talvez seja só juntar duas pessoas para olhar um relatório, ou testar um daqueles protocolos que a gente falou. Não importa o tamanho, o que importa é dar o primeiro passo, porque é de pequenos e corajosos passos que se faz uma grande transformação.